Estamos ao vivo hoje para mais uma live maravilhosa com uma pessoa muito fantástica. Hoje nós vamos falar com a Nayana Tortelotti, lá do Instituto Tortelotti de Terapias Integradas, o ITTI. E a Nayana vai falar com a gente sobre cromoterapia e também vai falar com a gente sobre os meridianos do corpo. A Nayana também é acupunturista. Então, já... Gente... Vamos lá... Chegou! Oi, Tudo bom, oi! Nayana? Tudo bom? Seja bem-vinda, Oi, obrigado por estar aqui. Obrigado você pelo convite. A Nayana, ela é acupunturista, a Nayana também é fisioterapeuta, né? Ela tem pós-graduação em dor e inflamação, né, Nayana? Isso, E ela tá especialidade aí, em coluna, joelho e quadril. Então, eu especialidade em sou... coluna, joelho e quadril, olha que maravilha. Bom, faz a sua apresentação aí, faz o seu merchan. Então, mas você já falou, né? Eu sou acupunturista há quase 20 anos. Comecei com as massagens indianas, ayurvédica e acupuntura. E sou fisioterapeuta agora, pós-graduada em dor e inflamação. E especialista em joelho, coluna e quadril. E também Muito toco bom. aqui à frente do ITTI, né, que a gente é Instituto Tortelotti de Terapias Integradas, porque a gente procura trabalhar nessa ideia de que a gente tem muitos recursos diferentes para alcançar um objetivo de saúde, de bem-estar. Então é isso. Excelente. Muito bom. É bem completo lá o ITTI, né? A ideia é ficar cada vez mais completinho. Que coisa boa. Nayana, eu queria pedir para você contar um pouquinho para gente sobre os meridianos do corpo, né? Que na acupuntura, a acupuntura trabalha com os meridianos, né? E eu gostaria que você Sim. falasse um pouquinho para a gente, para abrir o assunto aqui, para que as pessoas entendessem o que são esses meridianos, para a gente poder desenvolver melhor o assunto ali para frente. Para falar de meridiano, a gente precisa entender que a gente está falando de uma medicina diferente da nossa, né? Abrir um pouquinho, ampliar um pouquinho esse conceito. Porque a estrutura da medicina chinesa, da medicina oriental, ela é completamente diferente da nossa. Então é difícil a gente falar dos meridianos no nosso conceito de medicina, né? Apesar de que nos últimos 50 anos, mais ou menos, tem muito estudo, muita coisa interessante que consegue achar histologicamente uma relação, que consegue achar linkar uma coisa com a outra. Mas nunca é perfeito. Então, as teorias não são a mesma coisa. Basicamente, os meridianos... porque não tem uma mesma origem. Não tem que bater. Entendeu? Não tem que bater. Não é para bater. Né? Muito bom. É para respeitar, é para entender, mas ela se comprova. Não bate com a nossa, mas ela se comprova. Né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, na teoria, os meridianos dentro da acupuntura seriam canais de energia que ligam a superfície do corpo aos órgãos. Basicamente isso. É como se fosse uma comunicação dentro do corpo de ligação entre alguns caminhos, e esses caminhos eles começam em algum órgão e termina na periferia do corpo, ou o inverso. Começa na periferia do corpo e termina em alguns órgãos. Basicamente é isso. E aí a gente tem muitos meridianos. Na acupuntura a gente fala de 12 meridianos principais. Na acupuntura não, na medicina chinesa. De 12 meridianos principais. E aí a gente fala dos meridianos especiais,
a gente fala de meridianos tendíneos, de vários outros. E aí a gente acessa esses meridianos através dos pontos de acupuntura, mais ou menos 350 pontos. A gente acessa a energia desse meridiano com exercício físico, porque a medicina chinesa, ela não é acupuntura. A acupuntura é um recurso e nem é o mais explorado dentro da medicina chinesa, né? Então, teria outras terapêuticas utilizadas para isso. Mas a gente aprende isso da seguinte forma: os meridianos são canais de energia e o seu corpo precisa ter harmonia. E a harmonia passa por ali, por você trabalhar dentro dos meridianos. E aí você consegue linkar essa ideia do meridiano com várias... No meridiano caminharia o Ti. Tá me ouvindo? Tá tudo bem aí? Deu uma travadinha e a imagem ficou um pouco borrada. Deixa... E agora? Uma ajustadinha. Só um minutinho que tá um pouquinho travado. Tá voltando. Voltou. Tudo bem? Voltou, travou. Tá ótimo. Agora ficou bom. E aí agora... Ao vivo sempre acontece essas coisas, né? Ainda mais aqui. E aqui agora... E eu tô no ITTI nesse momento, tá tendo aula de pilates aqui embaixo, né? Então pode ter uns barulhos e faz parte da nossa rotina aqui dentro. Agora há pouco passou uma molecada gritando aqui na frente. Ao vivo é sempre Pois assim. é. Se eu fosse para casa ia ser mais vivo, emocionante. Né? Pois é. Ia ter criança, cachorro, então eu preferi o pilates aqui. Exatamente. Pelo que eu entendi, os meridianos, então, eles são como se fossem um sistema nervoso, só que energético, né? É um sistema que está distribuído no nosso corpo inteiro. Já se tentou muito fazer esse encaixe, Flávio, sabe? Vamos pegar o meridiano e colocar como... então os meridianos ali é onde tem mais neurônio, ou é onde tem mais... Esses encaixes, eles não ficam perfeitos e eles acabam dando margem para várias pessoas que só criticam ou que têm muitas críticas para acharem as falhas, porque realmente tem falhas. O que a gente sabe histologicamente já comprovada? Primeiro, a gente tem que saber de onde a gente tira estudos. Então eu já deixo aqui claro que o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein no Brasil, são esses dois, têm ótimas pesquisas sobre a medicina chinesa e sobre a acupuntura, porque eles gostam muito da acupuntura nos cuidados paliativos, tratamento de paciente com dor crônica, paciente oncológico, né? Então, tem uns estudos legais. Eu posso, inclusive, quem depois quiser estudos deles, passar uns estudos bons. Nos Estados Unidos em Harvard tem uma pesquisadora que linka a medicina chinesa, ela é acupunturista, ela linka a medicina chinesa com os estudos das fáscias, então ela faz umas pesquisas bem legais também. Então a gente está tendo muito estudo interessante que corrobora muita coisa, mas a acupunturista, tanto os acupunturistas mais sérios, quanto as pessoas que estão tentando... A gente desiste desse encaixe perfeito, entendeu? Não é a mesma teoria, então não vai encaixar. Mas o que a gente já achou, histologicamente, que dá para provar? Os canais, o meridiano, é como se fosse um circuito inteiro, né? Então pega um canal, vamos pegar um canalzinho. Um que começa aqui, desce, vai até lá na ponta do pé. Ele é um circuito, nele vai ter os pontos. No local desses pontos, você tem mais terminação nervosa, às vezes tem uma quantidade absurdamente maior de terminação nervosa, você tem mais proliferação de célula sanguínea e você tem mais calibre, ela é mais calibroso. Então tem todo um cenário que favorece uma informação ser passada por ali, entendeu? Entendi. E
Na hora dos que faz que pontua ele, você tem liberação no sistema, aí você consegue ver direitinho. A gente tem, nos estudos de dor e de inflamação, a gente tem uma cascata de eventos que é anti-inflamatória, que promove uma resposta e tal, que são por opioides endógenos, né? É uma das teorias mais estudadas sobre dor. E os pontos de acupuntura ativam diretamente essa cascata de opioides endógenos e vai dar um monte de resposta, liberação de endorfinas e é bem legal você conseguir. Até hoje você não consegue, então, sistematizar esse caminho do. Se você for me perguntar assim, Nayana, tá, então tira uma foto, põe num aparelho aí, vamos tirar uma foto do meridiano da bexiga. Nenhum aparelho conseguiu isso de forma inegável, entendeu? Não conseguiu. Mas se você percorrer o meridiano da bexiga, aonde os chineses antigos diziam que tem aqueles pontos, ali você acha diferenciação celular. Entendi. Entendeu? Então é uma coisa que já está assim, já existe uma comprovação científica até bem forte em Existe. cima, né? Já não é mais Existe, sim. uma que hoje em dia as pessoas que estão tomando aí o nome da ciência para si, né? Eles gostam muito de usar a palavra pseudociência sem saber nem o que é isso, né? Então, o que acontece? Ah, se eu não tenho conhecimento, não está no meu livro de física aqui, eu chamo de pseudociência. Eles gostam muito de fazer Falta de. isso. E Exato. Exatamente. eu já vi muita gente chamando a acupuntura e a medicina tradicional chinesa de pseudociência. Mas é exatamente porque não tem noção do que é uma pseudociência e não tem noção dos fatos já apresentados aí pela acupuntura, né? De todos esses milênios que ela vem agindo, né? Nesse tempo todo, assim, já teve momentos em que eu adoraria discutir isso com as pessoas. Hoje em dia, meu filho, ai, nenhuma chance, não tem nenhuma chance de eu Dá gastar meu preguiça, tempo né? discutindo. Porque já tem muitos estudos. Você tem uma universidade da fáscia, os estudos da fáscia também são novos, é um momento novo no estudo da anatomia. E tem um link muito grande. A acupuntura ela ganhou uma nova cara de comprovações com esses estudos da fáscia, porque você consegue harmonizar a teoria do meridiano com a teoria dos tecidos conjuntivos e a função deles. E aí você tem várias comprovações nesse calibre que eu estou te falando, de hospitais respeitáveis, de universidades muito respeitáveis. Você não vê mais esse questionamento infantil de pseudociência e tal, vindo já de uma. Se eu falo de medicina quântica, aí eu vou ter uma crítica dentro de um grupo muito respeitável. A acupuntura já não tem mais isso. O que esses grupos Entendi. criticam muito na acupuntura é uma coisa porque realmente toda vez que você joga em cima de qualquer terapêutica a responsabilidade de solucionar tudo, isso vai dar ruim, né? Então, tem gente que vem com umas coisas assim, eu já presenciei, eu já estive em aula e um professor falando uma coisa que para mim era incompatível com uma realidade, que ele conseguiu um resultado com uma pessoa paraplégica, que eu duvido muito. Ele conseguiu um resultado com uma criança com Duchenne, que eu duvido muito que ele tenha conseguido, entendeu? Então, e a gente lida com esse tipo de coisa mesmo. Mas as teorias do meridiano em si, e é muito legal você ir linkando todas essas teorias energéticas e vibracionais, né? Poder trabalhar com um pouco de leveza dentro da saúde é muito bom. Muito bom. Porque a teoria, as terapias vibracionais, elas têm uma gama ampla, né, de tipos de terapias, né? Existe um link da medicina, das medicinas chinesas, terapias vibracionais, elas estão correlacionadas ali? Para facilitar,
hoje você consegue colocar a medicina. O que acontece? Há uns 10 anos atrás, eu comecei a acompanhar a medicina quântica, por exemplo, né? Fazer parte dos congressos, sempre estava nos congressos, mas eu fui acompanhando ano a ano o negócio ficar confuso. Muito confuso, né? Entrar tudo numa teoria só e tal, e aí eu peguei a minha sacolinha e saí um pouco, porque... Mas dentro porque eu não estava mais conseguindo entender o negócio, na verdade. E aí, dentro da... Oi, filha. Minha filha tá falando oi, mãe. Oi, filha. Oi, Bulica! Bulica tá na área. E aí, as medicinas vibracionais são essas em que, tradicionalmente, você confia no próprio corpo como capacidade, com a sua própria capacidade de reestruturar, de voltar para a homeostase. É isso, entendeu? Então, assim, você ajuda na vibração, na harmonização daquele corpo, usando como principal recurso o próprio corpo, o interesse do próprio corpo de homeostase. Entende? Então, aí você tem sim. Aí a acupuntura a medicina chinesa, ela é vibracional. A gente está falando de canal de energia, então ela é vibracional. Está falando de exercícios, né? Porque faz parte da medicina chinesa, por exemplo, o Qigong, o Qigong, né? Que é exercício vibracional. Na medicina indiana também. E todas essas teorias de, né, Shiatsu, Doin, Tuiná, tudo isso é vibracional. Mas não é compatível com essa teoria quântica. Vou dar um exemplo. Dentro da medicina chinesa, inclusive saiu um estudo há 1 ano atrás, falando da medicina, da acupuntura quântica. Tem um tempo que já estão abrindo essa ideia. A acupuntura quântica, saiu um estudo, ele foi publicado e ele foi retirado. A publicação dele foi retirada. Entende? Muito precipitado o negócio, porque, não. Mas, há uns 10 anos atrás, começaram a colocar, a fazer acupuntura à distância. Você pegava um boneco, aquele boneco todo marcadinho da acupuntura, que é bem tradicional para os nossos estudos, e fazia ali a acupuntura como se você estivesse fazendo um reiki. Uma coisa, né, à distância para a pessoa. Aí seria uma acupuntura quântica. Entende? Porque o tipo da física envolvida fugiu dessa onde eu estou ali mexendo numa molécula que não é subatômica. Quando eu estou com uma agulhinha mexendo ali, fazendo um tratamento, eu não estou fazendo um tratamento subatômico, eu não estou fazendo um tratamento quântico. Eu estou trabalhando dentro desses campos energéticos e eu estou trabalhando dentro de modulação elétrica, e nosso corpo é todo elétrico, nosso sistema nervoso, ele é elétrico. Então a gente usa mesmo isso aí, eu estou fazendo essa cascata de eventos que falei antes, né? Que dentro do fisiologicamente bem explicado e tal. Então eu não estou na quântica, porque a física envolvida no negócio não é por aí. Entende? O Diego comentou aqui que tô vendo o Flávio levar o assunto para o eletromagnetismo. E é exatamente isso, né? Porque quando a gente está falando de frequências, de modulações frequenciais, quando a gente está falando de linhas energéticas, essa energia, ela não é quântica, ela é uma energia, ela é um fluxo elétrico, então a gente está mensurável, a gente está falando de eletromagnetismo mesmo, né? Tirar um pouco essa coisa da quântica, que, como você falou, o pessoal começou a ficar muito confuso. Por quê? A própria física quântica é confusa, né? A própria física quântica é confusa. E se já é difícil você conseguir entender de uma forma precisa o que está rolando lá no interior do átomo, imagina querer trazer isso aqui para o macro. Não dá, né? É até ilógico a gente pensar que tudo que está acontecendo aqui no macro é quântico, né? Aí 1 milhão de opções se abrem, você como terapeuta não tem como não se perder. Já é complicado você lidar com essa parte energética, imagina.
É, eu vi. Eu vi. Então, Muito boa. não... E a gente também está falando de uma teoria que tem comprovação escrita, tem documento escrito de pelo menos 100 anos antes de Cristo. Estou falando da parte escrita. Esse documento Sim. escrito, ele já traz nele dizendo que se trata de uma... Porque esse documento escrito era o quê? Um imperador da China, no intuito de sistematizar a acupuntura, ele mandou documentos para todas as províncias pedindo respostas sobre o que era acupuntura ali e tal. Ele estava querendo entender como que naquele espação todo era feita a acupuntura. E aí, nesse corpo, ele fala que já era uma técnica milenar lá, entendeu? É o documento escrito Ou de seja, medicina mais antigo já da era humanidade. milenar antes de Cristo, né? Exatamente. Então, não dá para você falar, nossa, na nova medicina quântica está a acupuntura. Não cabe Não esse cabe, tipo de coisa. exatamente. A- 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 Muito. e quem não gosta de agulha, de acupuntura e tal, os meridianos, eles são acessíveis por várias formas diferentes. Não precisa fazer Inclusive pelos acupuntura para orgonites, você né? se tratar. Eu uso, né? Eu uso Uhum. bastante, porque, porque você tem dois princípios entendendo que ali você está lidando com energias que precisam ser sedadas ou tonificadas, você usa isso. Uhum. Você Sim. ele, trabalha, é bem... Uhum. Ele é o orgonite, ele é um reequilibrante das frequências, né? Ele dá uma estabilizada nas frequências que estão meio fora do comum. A gente tem até testes. Eu tenho um teste gravado aqui no meu Instagram que eu fiz com o Rafael da Redelize, lá em São Paulo, e ele sentiu na pele assim, a diferença que um orgonite faz no nosso centro de gravidade, que também é uma determinada frequência, né? Voltando nessa questão do meridiano, o que eu acho interessante de trabalhar com orgonite? Às vezes você não está conseguindo fazer um diagnóstico suficiente para decidir se aquilo ali precisa ser tonificado ou sedado. Como você lida com aquilo ali? O orgonite, ele sempre harmoniza. Então, você não corre o risco de fazer um erro, entende? Você Sim. elimina esse risco, porque o orgonite, ele não vai jogar, não tem essa possibilidade dele sedar o paciente ou dele tonificar. Ele sempre vai puxar para a harmonização. Isso já era um, um, uma explicação do Reich, né? Sim, Trazendo o orgone e tal, que foi aonde eu comecei exatamente. a pensar essa teoria desse jeito. Nossa, então eu posso usar isso na medicina chinesa, dentro da massagem, Excelente. meus pacientes E tem crônicos, resultados ótimos, né? para Muito dor, bom. para dor principalmente, tem resultados ótimos. Conhecer Eu estava... os meridianos do corpo era uma coisa comum, eu acho, né? Na antiguidade, lá na China, né? Acho que todo mundo em casa tinha alguém que conhecia, né? Os meridianos E não é só na China, para... não, Flávio. Na Grécia, por Uhum, exemplo, você falar no começo da medicina da gente aqui, você tinha também essas linhas que eram massageadas, que eram tonificadas, a ideia dos elementos, tudo uhum, isso. Houve um momento em que você tinha esse caminho andando junto e isso aí acabou separando um pouco. E a tendência agora é voltar, né? Tanto que uhum, você não tem, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde reconhece a acupuntura, a medicina chinesa como uma técnica complementar importantíssima, uma das mais eficientes para complementar uhum. casos de pacientes. Então, na verdade, essa é uma discussão entre pessoas muito mais que querem discutir mesmo mediocridades, mas não é uma discussão. Você pode até dizer que você gosta ou não de acupuntura, que você se adaptou ou não, ou que você teve uma boa Sim, experiência ou sim. não, mas questionar dentro do Questionar escopo de a eficácia ciência. da coisa não dá, né? Pois é, você pode. Porque o que acontece? Nesse princípio que eu acho, né? Eu gosto disso, acho que ajuda em algumas coisas. Nesse princípio Uhum, da base em evidência, né?
as práticas com base em evidência, você usa isso para muita coisa, né? Mas você tem que entender que, às vezes, porque está dentro dali do que essa prática com base em evidência te ensina, que você tem que ter certeza que aquela pessoa está fazendo a prática certa. Entendeu? E a gente tem uma formação muito ruim. A gente tem muitos profissionais mal formados em todas as áreas da saúde. Então, isso aí tem que contar muito. Não só da saúde, né? Em todas as áreas, né? Felizmente. Nayana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você na sua formação da sua pós-graduação ali em dor e inflamações, eu recebi isso, dor e inflamação, né? Eu recebi uma pergunta para te fazer aqui, né? Até eu acho que a Cleci está acompanhando a gente aqui na live, e ela pediu para te perguntar sobre se você tem alguma coisa que você possa falar sobre dor crônica sem diagnóstico, que é uma coisa que é bem interessante esse assunto, eu acho, né? Acontece bastante. Mais uma vez, são abordagens muito amplas, né? A gente tenta, dentro do nosso conceito de medicina, você faz de tudo para encaixar as pessoas em diagnósticos. Pega a pessoa, força ali, ela encaixa num diagnóstico e você leva aquele diagnóstico. Na medicina chinesa, você não tem isso. Você não tem um diagnóstico. Então, assim, cefaleia, dor de cabeça, dá esse remédio, se não der certo, dá esse e tal. Isso aí é o princípio da nossa medicina. Faz exame de imagem e tal. Na medicina chinesa, essas coisas, essas condições são, na verdade, sinais, sintomas. Não é... Tanto que a gente não fala em doença, você fala em padrão, que aquilo ali muda. Então, você tem um padrão. Aquela pessoa está num padrão específico ali e você trata aquele padrão e o padrão muda. Eu vou pegar um exemplo, agora você já tem um estudo de fibromialgia muito melhor do que há um tempo atrás. Mas quando eu comecei na acupuntura, esse estudo de fibromialgia estava muito precário ainda. Aí a gente pegava uma paciente de fibromialgia, pegava outra paciente de fibromialgia, e na avaliação, na anamnese da medicina chinesa, elas eram completamente diferentes. Não tinha como você encaixar essas duas pessoas no mesmo padrão, né? Pra gente, ela não tinha, então, a mesma patologia, se a gente falasse em patologia. Mas como o maior sintoma dela era uma dor generalizada, inespecífica, sem diagnóstico, vamos chamar isso de fibromialgia. Aí você tratava aquele padrão diferente um do outro, com uma alimentação diferente, com acupuntura diferente, porque a situação era completamente diferente e a gente tinha resultados ótimos. É por isso que eu insisto que a medicina chinesa tem ótimos resultados para dor crônica. Se você não está alcançando bons resultados com a medicina chinesa, experimenta mudar de profissional. Aquele profissional pode não estar, porque a gente está contaminando muito os diagnósticos. Então, experimenta trocar. Eu comecei a estudar dor e inflamação para trabalhar com dor crônica. Primeiro, meu público sempre foi idosos, né? E a dor crônica, eu tenho, assim, certinho os nomes daquelas pessoas que eu trabalho com dor crônica e que são grandes mistérios para mim, né? Por exemplo, essa questão da fibromialgia. Fibromialgia é um mistério. E não ter diagnóstico de fibromialgia é mais ainda. A dor crônica inespecífica, como ela vai se moldando e como o corpo vai piorando aquilo ali, como aquele quadro vira um quadro complexo, tudo isso me fascina muito. Então, a minha ideia é melhorar um pouco a dor crônica. O que eu tenho para dizer sobre dor crônica inespecífica é que nunca é um tratamento simples, no sentido de você vai tomar um remedinho e melhorar. Primeira coisa, precisa de uma abordagem multidisciplinar, de profissionais que estejam ligados no fato de que tem todo um fator emocional, a dor crônica tem todo um fator emocional, tem todo um fator fisiológico ali, tem alterações
da mente no corpo e do corpo na mente, e essas coisas não se separam. Pode ter alteração mesmo de terminação, de percepção. A dor, ela é, por definição, né, uma sensação individual. Ela é totalmente individual. Então, eu acho que a abordagem multidisciplinar é indispensável. Eu comecei a trabalhar com dor, por exemplo, eu tive um paciente que ele travava a coluna de ter que chamar 2 homens para ajudar ele a levantar, ele não se mexia. Travava a coluna e acabou e não mexia. Eu fui contratada para tratar a coluna dele, né? E eu fiquei cuidando dele 8 anos. E ele, algumas coisas assim, poucas coisas ele travava nesse nível. Travou, não se mexe. E ele desenvolveu Alzheimer. Foi um dos motivos que fez eu parar a vida e falar, vou pós-graduar em dor, tem uma coisa estranha nisso aqui. Ele desenvolveu Alzheimer. E no Alzheimer a pessoa fica com quase que uma estereotipia, sabe? Fica repetindo algumas coisas, e ele caminhava na rua de manhã com a cuidadora dele e pegou o hábito de limpar a rua. Pense, a gente nessa cidade limpinha que a gente vive. Então ele passava a manhã todinha abaixando e catando lixo, abaixando e catando lixo. Ele nunca mais travou. É uma coisa assim, se você for pensar, se aquilo ali fosse só a coluna, a hérnia de disco, a artrose da coluna, é porque o disco fez isso. Se fosse só naquele aspecto ali anatômico, era para ele travar com consciência ou sem consciência. Pois ele limpava a rua toda fazendo um movimento que, o mínimo movimento que ele fizesse de flexão de tronco, ele travava de não levantar, e ele fazia isso o tempo todo. Ele nunca mais teve uma crise de coluna. Como é que pode? Da onde vem a dor? Né? Como é que é isso aí? E outro caso que me ajuda muito, como é que está relacionado? A dor está só na mente? Né? Ele perdeu a capacidade, e aí também não tem mais, a dor física ali não está mais? A dor crônica é assim? Como é que é isso aí? E uma outra paciente minha também, aí já na época da pós, ela foi indicada para mim aqui em Brasília pelo Hospital Sírio-Libanês, e ela era uma paciente oncológica que tinha 7 tumores no cérebro. E eu fui para lá para cuidar dela por causa de dor. Ela tinha muita dor, ela teve um herpes zoster numa parte do corpo, e ela sentia muita, muita dor dessa herpes pós-herpética, né? Dessa neuralgia pós-herpética. Ficou uma dor residual daquele herpes lá. Tentaram tudo. Já estavam para cortar o nervo para ver se melhorava. Foram 2 sessões de acupuntura, nunca mais ela teve dor. E eu passei aí para lá, fiquei com ela até o fim, só na acupuntura. E ela parou de ter aquela dor. Então, é isso que motiva a gente a continuar, né? A gente não sabe bem, assim, tudinho, sabe? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nayana. A Marcinha perguntou aqui se a acupuntura ela pode ser útil para zumbido no ouvido. Ah, sim. Na verdade, o zumbido no ouvido, para a medicina chinesa, na medicina chinesa, o zumbido no ouvido é ligado basicamente a uma condição de fígado. Eu teria que, né, conversar com ela e saber certinho que condição seria essa. De um excesso, de uma deficiência, enfim. Mas a gente considera isso dentro da energética do fígado. Claro que se você fizer um exame de fígado, seu fígado deve estar bem. Porque a gente não está falando daquele órgão específico, a gente está falando do meridiano. E o meridiano, igual eu falei, ele liga a superfície a um órgão. E o zumbido é uma das coisas que nos indica que o fígado ou está maltratando o seu corpo ou está sofrendo por causa de algum maltrato. E aí a gente tem várias outras coisas que acompanham isso. Por exemplo, quem tem o zumbido no ouvido e está relacionado a fígado, às vezes tem nos olhos, assim, o olho fica vermelho, lacrimeja, tem aquela pontadinha assim no olho, isso já indica fígado também. Umas explosividades de raiva, porque a raiva é o sentimento do fígado, uma necessidade repentina de folhas verdes escuras, porque o corpo pede, e isso é uma coisa que cura o fígado. Então,
Mas é muito bacana, é muito bacana. As condições labirínticas, eu sempre falei isso. Eu gostava muito, quando eu estava só na acupuntura, de pegar paciente labiríntico, porque é uma sintomatologia tão forte e a acupuntura age tão rápido, que eu falava, isso aí vai dar resultado rápido e isso ajuda muito. Entendeu? Que legal. É bem legal. Procura Olha, ir por essa linha que você vai gostar. eu vou falar uma coisa para você. Eu, por mim, a gente continuaria conversando aqui sobre meridianos até amanhã de manhã, porque eu acho esse assunto É muito assunto. maravilhoso, esse assunto fantástico e tem muito pano para manga aí, né? Com certeza. Tem que ser pelo menos umas 20 lives dessas. Umas 20 lives dessa. Agora eu queria ver contigo se a gente pode passar, por causa do horário, que eu não sei se o Instagram vai me derrubar ou não com 1 hora, se a gente pode passar para cromoterapia, que também é outro assunto fascinante, né? E muito relacionado, eu acho, né, a essa questão das frequências, as terapias vibracionais, né? É uma terapia vibracional, se você for ver, né? Então, A eu gostaria que você cromoterapia, pode falar. me fala um pouquinho da cromoterapia. Me fala assim, como é que você chegou nela, como é que funciona, como é que surgiu a cromoterapia, né? Que é outra coisa fantástica para a gente falar. A cromoterapia, na verdade, nessa questão de ciência, eu gosto mais de falar da cromoterapia porque é facinho defender a cromoterapia, entendeu? Cromoterapia, a bichinha arrasa sozinha, não precisa muito, porque Que nem rapidamente você orgonite. consegue mostrar para as pessoas, a eficiência das terapias de luz na gente, né? São muitas. Então, sim, é uma terapia vibracional, também reconhecida pela organização, foi uma das primeiras a ser reconhecida. Lá na década de 70, a cromoterapia foi reconhecida como uma das mais importantes terapias complementares da saúde. Ela ainda está no rol das mais importantes. Por quê? Que legal. Fácil acesso, boa comprovação e auto-aplicável. E é uma dessas terapias que tende à homeostase, então tende ao equilíbrio. É difícil você errar com a cromoterapia, mas é possível, porque também já vi dá para errar. Mas é mais fácil acertar. É mais fácil acertar. Meu pai aí. Oi, pai, que saudade. Você viu? Olha Meu só. sogrão tá na área, opa! Né? Ô, Flávia, a cromo também é milenar. Então, primeiro documento de cromo que você tem, assim, documentado mesmo, num sarcófago. Eu não sei esses nomes, eu fico difícil de eu falar o nome do povo, porque alemão estudando egípcios, então fica muito complexo. Mas é um documento de um sarcófago que mostra os médicos egípcios usando a cromoterapia, só que eles usavam, olha que legal, eles não usavam luz, eles usavam plantas, flores, na verdade, e pedras, entendeu? Usavam como... Então tinha os potinhos e eles usavam essas pedras. Então você tem a cromoterapia forte na Grécia, na China, na medicina chinesa. Cada um dos meridianos tem uma cor para ele, entendeu? Por isso que eu falei da folha verde escura no caso do fígado, porque o fígado pede verde. Então, os meridianos têm a sua cor, a sua preferência por cor e tal. A medicina ayurvédica, né? Toda a concepção de chakra. A medicina ayurvédica, então, não tem como você pensar em medicina ayurvédica sem cromoterapia. Ela é toda cromada, né? E aí, e todas essas questões. O que a gente entende, então, hoje? E aí, em 1800, um pintor alemão desenvolveu todo um estudo. O livro dele, o material dele, a USP disponibiliza de graça, porque a USP também faz muito trabalho sobre cromoterapia, né? Cromoterapia é uma das terapias desses 2 hospitais. Aqui no ITTI,
os globos que eu coloquei para cromoterapia, eu copiei do Albert Einstein. O mesmo globinho que eles colocam lá em cada sala, eu coloquei aqui para cromoterapia. E aí tem esse estudo da luz e da cor, né? Lá de 1800 e pouco, que era um artista falando sobre a fisiologia da cor. Como que o uso da cor na arte, nos quadros, influenciavam as pessoas. Entendeu? Então, isso resgatou muito o estudo da cromoterapia como influenciador das pessoas. E aí ele especificava 4 cores, o azul como uma cor calmante e energizante, revigorante, assim, mas para acalmar. O vermelho como uma cor energizante, mas para bombar, não para acalmar. O laranja como uma cor da coragem e o verde como a cor da saúde. Ele usou essas 4 cores para dizer que ele botava escondido nos quadros dele várias dessas cores. Foram 40 anos que ele foi fazendo esse estudo, 40 anos. E aqueles quadros geravam nas pessoas reações que ele conseguia saber direitinho qual quadro que a pessoa estava vendo pelo tipo de reação que gerava na pessoa. Nossa, mas hoje, como... Muito legal, né? Muito legal. Mas hoje, como aí a gente tem uma definição da cromoterapia, que é da Organização Mundial de Saúde, que foi... Que vem dessa época, mas a definição é essa. É a ciência que estuda o efeito das cores do espectro solar na nossa saúde. Então, como cromoterapia, eu estou falando daquelas 7 cores do espectro solar. Esse cara, artista que eu estou falando, foi ele que estabeleceu as cores primárias e secundárias. Só para você entender a importância desse ser no que a gente conhece hoje como estudo de cores e tal, entendeu? É o carinha que estabeleceu. Então, e aí, com base nisso, a gente tem isso. Então, nas 7 cores, estudo a influência desse espectro solar na saúde da pessoa. Isso aí seria a definição de cromoterapia. Então, quando eu estou falando de cromoterapia, estou falando de usar essas 7 cores. E aí você pode usar, por exemplo, na medicina chinesa, a gente não usa como luzinha no chakra e tal. Pode usar? Pode associar, mas em princípio não era isso. É comendo aquela cor. Por isso você usa a cor na alimentação. Nos alimentos. Amarelo é a cor do baço, o baço precisa ser nutrido, então coisas que nutrem o baço, abóbora, cenoura, você vai por aí, entendeu? Nas cores dos alimentos, além dos sabores, né? As cores além de outras coisas, mas aqui estamos falando só das cores. Na cromoterapia a gente usa, então, você pode usar a cor em certos lugares específicos. Olha só que legal, o negócio é bem legal. Tem um livro que eu sempre falo para você assim, Flávio, lê esse livro para depois a gente conversar sobre ele. Você não tem tempo, eu entendo. Mas como o que eu quero falar sobre ele cabe aqui, aí eu vou dizer então um pouquinho do que eu queria desse livro. É um autor, fez parte do projeto Genoma. E aí a gente tem dentro da cromoterapia uma das teorias que mais corroboram por que a cromoterapia funciona é a teoria dos biofótons. Você já deve ter estudado isso, né? É a teoria de biofótons. Eu ouvi falar, mas eu já ouvi falar, eu só não cheguei a me aprofundar no assunto. Porque assim, a gente acredita mesmo que fisiologicamente a comunicação, como é feita a comunicação do meu corpo? Como que meu cérebro sabe que eu tô com fome? Que eu quero fazer xixi? Como que eu percebo dor? Tal. Impulso elétrico. Basicamente é assim, né? A ligação do meu cérebro, do meu sistema nervoso central com o resto do corpo é por impulso elétrico. Uma informação elétrica. Essa informação elétrica ela pode ser bem sozinha ou ela pode ter mediadores químicos, por exemplo, que é o caso de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, acetilcolina. A gente já conhece isso aí. Esse estudo, aí,
começou fora da física mesmo, né? Na parapsicologia e no estudo começou-se a teoria dos biofótons. E essa teoria foi aproveitada por uma equipe que deu origem ao Projeto Genoma. O nome do livro, eu já te mandei ele impresso, já te mandei ele no online também, que é a teoria das células, a teoria celular. O nome do livro é esse. E aí o que ele fala? A inteligência que cada célula do nosso corpo tem. Cada célula do nosso corpo, ela é como se nós não fôssemos... É como se nós fôssemos uma colônia. Cada célula do nosso corpo é individualizada. E como essas células se comunicam? Não só por respostas elétricas ou químicas ou bioquímicas, mas por influências de luz. As nossas células, cada célula emite luz. E isso seria o biofóton. Cada célula nossa se comunica com as células vizinhas e com os parênquimas, enfim, por biofóton. Emissão de luz. Olha, emite luz, capta luz. Emite luz, capta luz. E aí, por exemplo, nos chakras, a gente tem esse princípio de que, por exemplo, a cor violeta é aqui do coronário, azul, né? Sim. Esse estudo de citologia desse grupo do Projeto Genoma mostrou que nessas regiões as bioluminescência. Eu não sei o nome, mas é assim, essa luz biológica, essa luz intracelular, ela é da cor do espectro do chakra. Então, as luzes emitidas pelas células daqui tendem a ser violeta. As luzes emitidas pelo nosso chakra básico tendem a ser amarela. Entendeu? E isso, para mim, já seria motivo suficiente para fazer cromoterapia. Porque é como elas se comunicam. É como elas se comunicam. Então, é uma célula suscetível àquela luz, ela vai responder mais, ela vai se harmonizar. A célula que é a ideia da foto da cromo, é também sempre colocar aquele grupo do nosso corpo vibrando naquela frequência de luz, né? Sim. E aí, essa luz vai jogando ali naquela frequência. Acho fantástico. Também acho que a gente tem que trocar de assunto, porque senão não vai dar tempo, né? Oi! Senão não vai dar tempo, né? Pois é. Aí, ó, as emoções têm cores específicas. Muito pano pra manga. Muita coisa. E realmente, as emoções têm cores específicas, tanto para acentuar as emoções, quanto para sedar aquelas emoções. Aí, por exemplo, se você for pensar na cromoterapia, se você for pensar assim, não, acho muita viagem isso, essa coisa da cromoterapia, já fizeram em mim, não sinto e tal. Gente, todo hospital do mundo, se um neném tem icterícia, vai botar esse neném na luz. Por quê? Por quê? Me diz, por que a luz ultravioleta? Aí você pode até vir com várias explicações que não estejam na cromo. Mas é a mesma luz ultravioleta que deu o prêmio Nobel para o cara lá em 1898 por fechar feridas de tuberculose. Naquele caso, ela combateu agentes patológicos, mas o nenenzinho que acabou de nascer, a fotoiluminação ali não é para combater nada, é para fazer o corpo da criança reagir, né? É cromoterápico mesmo. É cromoterápico. A gente na fisioterapia não tem um fisioterapeuta que possa falar que não acredita em cromoterapia, porque você usa infravermelho, né? É luz. Usa 1 milhão de laser funciona, mas funciona. E é o quê? É luz, é feixe de luz. São só mudanças na frequência da luz. Então, a cromoterapia, ela... E aí a gente tem essa questão da
das células serem capazes de se comunicar por luz. Muito louco isso, muito, muito bacana isso. Então, eu não preciso estar vendo uma luz para estar fazendo cromoterapia, né? Sim. A luz, a Sim, comunicação da luz é por outro meio. E mesmo assim, por exemplo, elas agem muito bem no nosso organismo, né? O nosso organismo reage muito bem às frequências da luz, né? É, é porque você, por exemplo, a gente até entende que se você está vendo uma luz, você pode estar passando para o seu cérebro aquele princípio e fazer uma codificação e aquilo ali dá uma resposta para o resto do corpo. Mas eu não estou falando nem só disso, entendeu? Eu estou falando da luz agindo sem esse estímulo visual. Então, não passa pela parte do sistema nervoso. É direto tecidual, celular e tecidual. Agora, sim, a cor dentro da medicina chinesa é uma coisa que, né, meio misteriosa, empírica, mas que arrasa. Arrasa. Eu acredito que tem muita coisa, principalmente nesses conhecimentos antigos, da medicina tradicional chinesa, dos Ayurvedas lá, né? Que elas não estão explicadas ainda na ciência moderna, né? Vamos botar umas aspas aqui, porque a ciência moderna não é moderna o suficiente para entender tudo isso que acontece, que eles já entendiam de uma forma muito mais intuitiva, né? E é arrogante demais para aceitar que isso existe, né? Arrogante demais para aceitar. Não, olha, só está fora do que você conseguiu compilar na sua física. Não. Não. Essa resposta isso, não, né, serve. Mas, ó, Flávio, eu acho que isso tem mudado mesmo. Quando eu comecei, por exemplo, eu atendia pacientes na acupuntura que mentiam para o médico. Porque se o médico soubesse que estava fazendo acupuntura, enchia o saco. Ah, é a acupuntura que está atrapalhando, é isso, aquilo. Mentiam, porque viam o resultado, mas mentiam para o médico. Hoje em dia, os pacientes chegam para mim recomendados por médicos. Entendeu? Médico indica a pessoa para acupuntura. Médico indica... a coisa está mudando. Luz, então... E está mudando mesmo. Graças a Deus, né? Aí, porque por exemplo, a gente precisa dessa mudança, né? O mais rápido possível. E aí, de novo, essa questão. Como que eu coloco hoje a cromoterapia dentro de uma terapia vibracional? É vibracional, não é quântica. Mas, por exemplo, como que seria eu já vi numa abordagem quântica que achei interessantíssimo. Eu pego um feixe de luz, coloco num bocal, do jeito que eu quiser colocar aquela luz ali e boto na pessoa, aquilo ali não é quântico, tá? Tem uma onda, com uma frequência, com um tamanho, você consegue medir direitinho, vem na lâmpada aquilo ali. Eletromagnetismo puro. E eu sei até essa comunicação que está fazendo com a célula e tal. Eu gosto muito da parte tradicional, então eu nem fico muito pensando nisso aí. Mas eu consigo colocar assim. Agora, olha só que coisa fora da casinha que aconteceu. Uma paciente minha, Oi, João, feliz aniversário, João! Eu não esqueci, Eita, temos João. um aniversariante na live hoje. Foi ontem. Foi ontem, Mas você sabe que eu te amo. Você sabe parabéns, que eu te amo, né, João? Todo mundo fala parabéns, João. E fala, Nayana gosta muito de você. Você continua, tá? Enfim. Que era? Nos perdemos. Sim, hein? uma paciente minha, dor crônica. Paciente de 88 anos, gente. 88 anos, um quadro crônico bem assim. Dá para sentir toda a relação emocional. O irmão dela fica doente lá no interior de São Paulo. Daqui a uma semana eu já sei que ela vai estar caidinha. Aí tem dor bem inespecífica. O filho não visita no fim de semana, ela sente dor. Todo um trabalho, né, multidisciplinar e eu trabalhando isso. Aí eu chego, a bichinha tá serelepe.
descobriu um remédio e tinha tomado, porque passam muito para o paciente de dor inespecífica, quando diagnostica com fibromialgia, uma base do tratamento é antidepressivo, entendeu? Quer dizer, a medicina está sacando que tem alguma coisa mental e emocional ali, mas não está sabendo lidar com o negócio. E aí começa um tratamento para ansiedade com antidepressivo e tal, junto com um remédio para dor. Mas enfim. Aí ela falando para mim assim, eu estava conversando, e ela toma esses remédios e nunca sentiu uma melhora grande. Ela falou assim para mim, eu estava conversando com uma amiga minha que tinha muita dor. E ela voltou aí para a praia e tal, e não estava sentindo dor. Ela me ensinou uma simpatia. Essa minha paciente, gente, ela não é disso. Eu juro, ela é muito chata para experimentar coisas. Para fazer ela aproveitar, experimentar a acupuntura, foram 4 anos. 4, para ela experimentar a acupuntura. Cada passinho que a gente dá. Aí ela estava sem dor por causa dessa simpatia, que era o seguinte: imagine um pote bem grande, parecendo um pote de mel, e ali tem muita coisa boa, imagina e tal, não sei o quê. Quando você enfia a mão assim, é um mel bem cor-de-rosa, uma geleia, uma gelatina bem cor-de-rosa, você passa no corpo todinho. Gente, aí ela estava fazendo isso. Aí sim, é a cromoterapia numa visão quântica. Entende? O subatômico do negócio. Aí eu não consigo te explicar. Eu sei que ela não é suscetível a essas coisas e tal, mas é uma cromoterapia, porque ela botou a cor certa dentro das emoções que ela tem, do que ela tinha de precisar de amor, de carinho, da relação com os filhos, do irmão e tal. Ela realmente precisaria daquela energia, daquela cor, passa no corpo todinho. Agora, de vez em quando, a gente termina a massagem. Quando eu vou terminando, eu falo para ela, vamos fazer a nossa... Mas ela chama de simpatia. Vamos fazer a nossa simpatia do pote de mel cor-de-rosa? E eu achei legal demais quem bolou isso. Quem passou para a amiga dela foi o médico da amiga. Olha a diferença. E eu achei legal ele colocar nessa densidade, ao invés de imagine uma cor. Imagine uma luz rosa, porque quando você coloca a coisa numa quantidade mais densa, é como se você conseguisse pegar, você usa outras sensações junto. Às vezes, imaginar a cor sozinha, nem todo mundo tem essa capacidade, consegue isso. Mas você imaginando que aquilo ali é grosso, é denso, entra textura, entra mel e não sei o quê, gente, mudou a vida dela. Olha só que coisa. Só que ela sente dor, ela talvez tem crises, tal, continua. Talvez como o Diego falou ali, que podem ser reações neuroquímicas, de repente quando a pessoa imagina uma cor, pode ser que esteja produzindo os biofótons daquela cor lá no cérebro, né? Não é só isso não, então, Diego. Você já viu um estudo, também lá da década de 60, mais ou menos, do poder do inconsciente, o começo dos estudos do poder do inconsciente, o livro se chama, um deles, né, O Poder do Inconsciente. É um estudo muito interessante de quando você se submete, ele submete um grupo grande de pessoas a várias imagens de gente doente, gripando, tá? Botou ali na tela da televisão, espirrando, suando o nariz, limpando, claramente submetendo a pessoa a um cenário. O cérebro das pessoas entendem que ele está ali submetido àquele cenário, né? E aí, tirando o sangue, via-se um aumento muito grande de células de defesa. O corpo estava preparando a defesa, porque o que a sua mente entende como verdade foi submetido à sua mente, por uma televisão ou por uma tela mental, como é o caso dela e tal. Ali virou verdade, né? O cérebro transforma aquilo ali em verdade e é o poder do subconsciente. Definitivamente é o poder do subconsciente. Só fazer um comentário aqui. Já vai dar 1 hora de live. Talvez o Instagram nos derruba.
Passa rápido, né? Uhum. Quando o papo é gostoso assim, a gente nem sente o tempo passar. Pode E ser que rápido. o Instagram permita que a gente continue falando mais um pouco, tá? Mas se de repente a gente parar de falar aqui, pessoal, é porque já deu 1 hora de live aqui, pode ser que a gente seja derrubado. E alguém tem alguma pergunta? Eu não fui acompanhando os comentários. Ainda bem que ontem a Dini fez antes de mim para explicar. A gente. Eu estou estudando Deu uma, agora isso. Eu estou estudando PNL, estou estudando hipnose, estou estudando essa. Tentando dar uma mudada em alguns padrões meus, legal. né? Algumas É, coisas que têm me o Diego, perturbado. o Diego eu vi ele falando ali que ele trabalha com hipnose, né, Diego? Eu vi você Oh, que comentando lá em cima. legal, que interessante. Pois é, acabei de falar que eu tô indo nessa linha. E Para deixa eu mim, fazer o sabe? meu link Como aqui agora, autoconhecimento. da minha linkada aqui, que é o seguinte. A gente falou aqui sobre os meridianos, a gente falou sobre a cromoterapia, né? E a Nayana até deu essa explanada pra gente ali de como os orgonites podem ser utilizados na medicina tradicional chinesa, ali na acupuntura, né? Equilibrando os meridianos. E eu também tenho feito alguns estudos, né, dentro das minhas pesquisas sobre a cromoterapia com os orgonites, né, orgonites com uma cor específica ou com algum elemento, uma pedra, né, um cristal, ou até mesmo com um processo de iluminação dentro do orgonite, porque o orgonite ele trabalha absorvendo radiação e devolvendo radiação. Então, quando a gente une a cromoterapia aos orgonites, a gente tem um efeito amplificado da cromoterapia. Olha que interessante, né? Por isso que eu falo que é perigoso um orgonite com muitas pedrinhas, muito coloridinho, porque às vezes você está misturando uma Amplifica frequência. coisa que você não quer, né? Exatamente, às vezes a pessoa está muito agitada, ela precisa acalmar e tem uma frequência vermelha ali que está trazendo ela, vai gerar mais ansiedade, ou então a pessoa está num processo muito depressivo, a pessoa não está conseguindo agir e tem uma frequência muito azulada, muito lilás ali puxando ela para esse estado de letargia, né? Então, Meditação. Meditação. exatamente, exatamente. Então, assim, é Fora do importante a gente físico. saber. Oi? Fora do físico, né? Mais lá em Sim, sim, cima. fora do Mas sim, físico. continua. Então assim, porque a cromoterapia, ela age tanto no corpo físico, quanto no corpo energético e no corpo emocional, né? E o orgonite, ele consegue trabalhar isso tudo, né? É por isso que eu vou fazer meu merchan aqui agora, aproveitar que o Instagram tá dando um tempinho a mais pra gente. É por isso que eu estou criando esse curso, né? Que essas lives que a gente está fazendo são o nosso esquenta para o curso, que vai começar segunda-feira, agora dia 23. Né? Vai ser um curso sobre orgonites, mas não só ensinar a fazer, você pega a resina, bota metal, bota o cristal, assim, pronto. Não, eu vou ensinar todas as bases do orgonite. Vou contar a história de como é que ele surgiu lá, desde Reich, né? Vou contar como que os orgonites funcionam, vou ensinar a fazer essas modulações, né, o que se pode, o que não se pode fazer. Né, eu vou ensinar tudo o que eu conheço sobre orgonite, eu vou passar, né, nesse curso que se chama A Bolha. Por que a bolha? Porque o orgonite faz uma bolha de proteção ao redor dele, né? Tá aqui o meu Achei aqui bonitinho, fantástico. né? Gente, tudo a ver. Então, como a Orgonite faz essa bolha, eu estou chamando todo mundo para ser nossos criadores de bolhas benéficas aí, né? E então, assim, eu estou fazendo isso de graça. Eu tô fazendo esse curso totalmente gratuito. Eu não vou cobrar nem um centavo, não vou fazer o marketing do queijo. Eu não vou dar um pedacinho eu não vou te dar a caneta e vou te vender a tampa, ou o contrário, né? Eu vou te dar o curso todo, porque se você quiser, depois, óbvio, eu vou abrir uma mentoria, eu vou abrir um acesso premium, mas a minha ideia é de que todo mundo que fizer o meu curso gratuito vai sair sabendo tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu tenho dos orgonites, eu vou passar ali. Né? E quem Por tiver interesse exemplo, aqui que Fábio, tá.
Pode falar. Eu, por exemplo, não tenho nenhum interesse em fabricar orgonite, porque eu não sou muito dessa. Mas eu uso Uhum. muito. Eu tenho 3 Sim, orgonites que eu uso em mim, em situações. E é importante a gente ter isso como recurso. Autocuidado. Eu tenho aqui, vou até pegar que eu deixei aqui perto, o orgonite mais bonito que o Flávio já fez, e eu tenho certeza que ele nunca vai conseguir fazer nenhum mais bonito que esse. esse Esse ficou lindo aqui. mesmo. Esse arrasa. Cada pedrinha Esse no foi lugar. Tem caprichado. uma para cada chakra, com cada cor certinho. Gente, é muito arrasante o meu orgonite. Deu Esse trabalho para aqui, fazer, viu? realmente. Eu Esse ensino aqui. vocês direitinho a fazer esse aí também. E eu uso muito orgonite para mim. Então, eu acho importante mesmo esse curso que você está dando, porque vai ter toda a base. E desde o começo, quem hoje em dia fala em Uhum. orgonite e linka ao orgônio, ao reishi, a ninguém. Então, É, acho muito legal. realmente. Deixa eu só aproveitar aqui, Flávia, que tem alguns Aham, comentários. claro. A Márcia, né? A Márcia está falando de uma doença de pele muito braba. Márcia, se você quiser pegar o meu contato, a gente pode conversar para ver, né? Tem muita coisa que eu posso te auxiliar aqui à distância em relação a isso na visão da medicina chinesa, numa visão mais integrativa. Mas, tá? Aí a gente conversa. Aí, Ozônio, eu já também sou tá. ozonioterapeuta, eu ia sugerir o ozônio, a gente conversando particularmente, eu ia te Olha, sugerir o ozônio. Provavelmente, não tenho que certeza, mas talvez legal. a gente chegasse no ozônio. Então, é uma coisa bem legal, sempre procura um médico, já que você parece que você já tem um diagnóstico, né? Mas vamos conversando. Pele é Isso é muito uma coisa que eu emocional, hein? falo. Isso é uma coisa que eu falo também, Nayana, muito. Orgonite não cura doença, tá? Se a pessoa, às vezes, já me procuraram lá na loja, porque eu preciso de um orgonite para um amigo que tem câncer. Falei, tá, a gente faz um orgonite que vai ajudar a pessoa a Vai ter uma ajudar. resposta melhor ao tratamento, vai ajudar a pessoa a ter um sistema imunológico mais bem estruturado, isso tudo sim. Mas orgonite não cura a doença. Tá? A gente nunca pode pegar o orgonite e colocar ele como a nossa fada madrinha que vai eliminar uma doença ali de vez. Né? Mas pode sim ser utilizado como auxiliar, né, para que você tenha, que o seu organismo tenha uma resposta muito melhor aos tratamentos, né? Com certeza, Flávio. Inclusive, isso serve para tudo, né? Na fisioterapia, a gente fala muito isso. Eu não dou diagnóstico clínico, não sou médica. Eu dou diagnóstico funcional. Eu dou o diagnóstico dentro da medicina chinesa, eu não dou diagnóstico clínico. A pessoa vai chegar para mim, eu nunca vou dizer que ela está com hérnia de disco, com enxaqueca, isso é diagnóstico clínico. Isso aí é médico que fala. Eu vou dar o Uhum. diagnóstico energético. Eu vou dar. Então, assim, cada um na sua área, no que sabe fazer. Eu realmente acho que as coisas se complementam muito mais do que competem, se você sabe colocar cada uma no seu lugar. E aí sim, Com você pode certeza. ajudar muito, mas é muito importante saber isso. Todas as vezes que você fala de fulano foi procurar um terapeuta natural, não sei o quê, e aí piorou, morreu e tal. Houve uma falha ali naquele processo, onde um outro profissional deveria ter sido inserido e não foi inserido no momento Uhum. certo. E é cada um na sua área mesmo. Cada um na sua área, Então, exatamente. Né? A gente então se é juntando, a isso, gente faz gente. muito mais pelo Oi, mundo do que tentando Gorete. esconder o resto do mundo. Né? Ó, um beijo Pois para é. Portugal. Eu vi que tem umas pessoal de Portugal aqui. Beijo na terra lusitana. Beijos. É, É, como você estava falando, Nana, no curso, você não, por exemplo, você não tem interesse em produzir orgonites, né? Mas eu acho muito legal você fazer esse curso, até mesmo para que você possa saber comprar um orgonite, né? Se você, por com exemplo, certeza. lá em São Paulo, você vai passear na Avenida Paulista, tem várias banquinhas com orgonites na mesa. Mas será que aqueles orgonites são funcionais? Né? Eu já vi Com orgonites certeza. maravilhosos lá. E já vi Eu orgonites também. que são pesos de papel, não serve para mais nada. Então, É, o que acontece? Se você aprende a estrutura do orgonite, você primeiro vai saber usar ele
com toda a capacidade que ele pode te oferecer. Segundo, você vai bater o olho no orgonite e você vai dizer, esse orgonite não presta, esse aqui presta, vou levar o que presta. Então, é ótimo. E vai poder difundir esse tipo de informação também, porque não é isso que a gente está aqui. Todo mundo que está aqui nesse momento aí, são pessoas que têm interesse em técnicas, em opções não tradicionais, opções não medicamentosas. Olha a gente aqui conversando sobre isso, todos nós. E aí você se depara com uma coisa rica, que é o orgonite, aí vai ter um monte de gente que vai falar isso aqui não funciona e tal e tal. E a gente tem que saber, igual na cromo, como que a gente comprova as coisas? Olha, esse orgonite não funciona porque não é um orgonite. Isso aqui não funciona porque um orgonite tem que ter isso, isso. Que eu já falei aqui. Por exemplo, eu tive tanto relatos de pessoas que amaram o orgonite, de pessoas que tiveram uma melhora muito boa nas suas vidas por causa de orgonite. Graças a Deus eu tenho vários relatos desses. E teve uma vez que foi um senhor lá na loja, e quando eu fui apresentar os orgonites para ele, ele falou, não, eu não gosto de orgonite, não. Aí me virou a chavinha, né? Opa, temos uma coisa interessante aqui, alguém que não gosta de orgonite. Mas por que o senhor não gosta de orgonite? Não, porque uma vez eu comprei um orgonite e passei muito mal. Ele começou a ter taquicardia, ele não conseguia dormir direito, ele teve que jogar o orgonite fora para poder ficar bem dentro de casa. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Foi nesse momento que eu percebi que um orgonite ele pode desequilibrar se ele for mal feito. Né? Por isso que eu bato na tecla aqui, ó. Tá vendo? Eu já não sabia. Você tem que escolher o seu orgoniteiro com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade que você escolhe o seu médico. Por quê? Aí, ó, eu não imaginava, não. Pois é, o orgonite dele tinha elementos demais dentro, sabe? Era um orgonite muito cheio de coisas coloridas, muito cheio de cores, muito cheio de pedras diferentes e tal. E esse orgonite começou a causar uma disfunção no campo energético dele. Né, no biocampo dele. Essa disfunção começou a refletir no físico, com taquicardia, com insônia, com mal-estar, ele tinha náuseas. Né, ele falou que foi uma semana passando mal até que ele percebeu que era orgonite e jogou fora. Aí eu expliquei isso para ele, eu comecei a conversar com ele, fui rondando até saber como é que era o orgonite em si. Era um orgonite grande, né, tinha bastante metal dentro, tinha o cristal, ou seja, era um orgonite bem estruturado. Ele tinha uma potência de radiação emitida ao redor dele, né? Só que a radiação estava toda bagunçada. E isso causou muito problema com essa mistura lá dentro, né? Então ele teve que jogar o orgonite dele fora. Por isso que eu falo que a gente tem que ter responsabilidade na hora de escolher um orgoniteiro, né? E se você quer ser um orgoniteiro, você tem que ter responsabilidade com as pessoas que vão levar o seu orgonite. Né? Como é que você tem essa responsabilidade? Estudando, né? Eu tenho 8 anos que eu estudo orgonites, né? Entrei para a faculdade de física para aprofundar o estudo dos orgonites. Né? Por quê? Porque eu percebi que é uma coisa que a gente precisa ter responsabilidade. Né? Você não vai deixar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de acupuntura colocar uma agulha em você. Né? Então eu não recomendo. Né? E sabe o que eu acho importante nisso também, Flávio? Nessa parte dessas terapias, porque as nossas terapias, que são terapias vibracionais, elas são aos poucos. Essa é uma grande diferença. Você vai ver resultados sempre aos poucos, é um processo. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma fisioterapia, uma acupuntura. Hoje, ela vai começar a ter um problema de saúde daqui a 2, 3 meses e nunca vai associar com aquele tratamento. Vai começar a fazer uma cromo, e aí vai ficando ansioso, nervoso depois, e não vai associar. As coisas se perdem dentro da terapia vibracional. Entendeu? Se perde por isso. Por isso, sim, que a gente tem que estar sempre muito bem capacitado. Então, no seu caso, é isso. Quanto tempo vai demorar para uma pessoa que levou um orgonite saber que é aquilo ali que está fazendo mal para ela? Ainda mais hoje em dia, onde tanta coisa faz mal para a gente. É difícil, né? A gente já tá nadando muito difícil. No meio a gente tem que ter... A gente está nadando num mar a gente tem de que ter muita radiação, responsabilidade. né, de poluição. É verdade. Não é? É isso mesmo.
Então, Isso Diego mesmo. estava falando aí que cada pedra tem sua vibração. Diego, eu sou colecionadora de pedras, sou colecionadora de cristais. Amo, 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 amo. Aqui no meu instituto, lá embaixo, você fala assim, realmente alguém aqui gosta muito de pedras. Inclusive aqui a minha parede atrás de mim, ó, é toda de cristal lá embaixo. É uma coisa. E eu tenho lá embaixo muitas, porque é isso mesmo. Pessoal, tem umas pessoas aqui que fez faculdade comigo. Eu distribuía pedra na faculdade. Energética, assim, a gente fazendo estágio, UTI, todo mundo. Comprava Eu, aqui em gente, Alto Paraíso. pedrinhas, pedrinhas, vamos levar pedrinhas, vamos cuidar e tal. Eu sou dessas, você é muito mesmo, ajuda muito. Gosto muito mesmo. Legal. Para mim, além É, da parte aqui, linda que eu acho. aqui a gente vai falar E a também, né, gente no, usa no pedra nosso. muito. Só um detalhezinho, Flávio. Sim, E sim, sim, não sim. é, Mona? E a gente usa pedra muito errado. Isso que você estava falando. Tem pedra que a gente não pode ter por perto. Tem pedra que a gente pode usar da cintura para baixo. Aí a gente vai e compra um colarzinho bem lindo de uma obsidiana ou de uma turmalina negra. E aquilo ali vai exaurindo a gente, porque a gente está usando errado a pedra, né? Mas enfim, isso aí é assunto para outra live, com É, certeza. outra live. Aí, ó, Vamos fazer uma Amanda, eu depois sobre amava a semana de lipoterapia. prova com cristal. Tá vendo? Eu levava pedra para todo mundo, para a faculdade inteira, Pois é, a gente para vai falar sobre melhorar o negócio. litoterapia aqui no nosso curso, dá uma pincelada, né? Não, não, Ah, não, não vou aprofundar um assunto tão. Não tenho tanto conhecimento quanto a Nayana tem nesse assunto, mas vou dar uma pincelada sobre isso lá no curso. Quem quiser participar do curso, inclusive, gente, tem aqui no link na bio do meu Instagram aqui, tem um link que vai direto para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente vai a gente vai ficar passando informações do curso, né? Vamos mandar os lembretes das aulas para não perderem nenhuma aula e também vamos mandar material de apoio, né? Eu vou dar apostilas para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, quem quiser pegar esse conhecimento que eu tenho, que eu vou passar, tem faz que estar no grupo. entra no grupo aqui do WhatsApp, tá na descrição da minha bio, que cola na minha que é sucesso. Né? E eu É isso não aí. vou, É eu isso não vou aí. deixar, essa live aqui vai ficar gravada. Essa live aqui vocês vão poder acessar a hora que vocês quiserem aqui no meu Instagram. Agora, as aulas eu não vou deixar gravado, não vou deixar salvo no Instagram. Tá? 23, 24, 25 e 26, que vão ser o dia das aulas, não vão ficar gravadas. Por quê? Porque depois eu tenho certeza que essas aulas vão ser tão boas que elas vão virar um produto pago. Então vocês vão ter uma aula A gratuita gente tem e que eu vou vender essa aproveitar, né? aula depois. Tem que aproveitar. É isso aí. Gente, qualquer dúvida, né? Vamos aproveitar e começar uma quase despedida, porque a gente não sabe quanto tempo a gente fica aqui ainda, né, Pois Flávio? é. Pois é, já temos 17 Qualquer minutos a dúvida, mais. O qualquer Instagram tá coisa, gostando da live. qualquer coisa que a gente puder ajudar, né? Tirar dúvida, tanto de Isso. situação, esses padrões que eu estou falando, né? Tirar, fazer um diagnóstico diferencial. Eu estou à disposição, o Flávio sabe, eu sou super acessível para auxiliar no Sim, que eu nosso puder, porque eu Instagram acho vai que a gente ficar tem essa aqui. responsabilidade, O Instagram né? da Nayana vai ficar aqui na descrição da live aqui, na hora que eu for salvar. Né? É só E chamar. qualquer coisa é só chamar, né, Nayana? Exatamente. Gente, Só muito chamar que estamos obrigado. Ó, à o Diego disposição. falou que vai fazer o curso para aprender a comprar orgonites. Meu Parabéns, é uma caso. sábia decisão, né? A Nayana também. E chamem todo mundo, chamem que você pode. Pô, fulano vai gostar disso aqui. Manda o link para ele, fala para ele entrar lá na bio do meu Instagram e acessar. É grátis, gente, é grátis. E Sabe é um aquelas pessoas que conhecimento. você fala assim, gente, eu chego naquele lugar, um lugar com uma energia ruim, sabe? Uma casa com uma energia ruim, nossa e tal. Às vezes é a casa mesmo, porque a casa tem. O Flávio faz um diagnóstico do ambiente que muda o ambiente, gente. Né? Que é um conhecimento que a gente também não tem. Às vezes um orgonite ali resolve o problema, um problema do ambiente. Por mais que você brigue, por mais que você use todo o seu conhecimento de I Ching,
o negócio tá igual a gente tem os nossos meridianos no corpo, os meridianos da Terra também influenciam Sim. demais, né? Vou É isso falar aí. sobre isso nesse final de semana. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá tudo conectado. Então é Bom, isso, então né, é isso. cunhado? Alguém quer fazer mais alguma consideração aí nos comentários? Né? Eu acho que foi sucesso aqui. Não tem Que como não bom, ser, que né, gente? bom. Com uma pessoa dessa, maravilhosa, aqui dando Obrigada, tanto gente. conhecimento aqui pra gente. A gente só tem a agradecer você aí por participar aqui da live com a gente, por compartilhar todo esse conhecimento, né? Que eu acho muito legal você não segurar esse conhecimento para você, né? Você gosta de Ah, com compartilhar, né? certeza. Você tá sempre ensinando alguma coisa pra gente. Isso foi maravilhoso, né? Gente, muito obrigado. Participem do curso, entrem no grupo, divulguem para todo mundo. E se você pensar em alguém depois, pô, fulano ia ter adorado assistir essa live, a live vai estar gravada aqui, manda o link para eles, tá bom? Gente, muito obrigado, obrigado Obrigado, por todo mundo que gente, pela participou, obrigado Nayana, participação. valeu, Vocês também beijo para foram todo ótimos. mundo. Beijo. Amanhã tem uma live muito Beijão, legal também, gente. viu? Amanhã a gente vai falar com uma profissional da Oi, educação Miss. física. Amanhã a gente vai falar com Ah, um é, amanhã. profissional da educação física. Amanhã tem. Vou linkar com os orgonites, obviamente. Né? Mas vai ser um papo bem legal também. Eu recomendo que todo mundo volte aqui amanhã, porque vai estar bem Certeza. interessante também. Valeu, gente. Tá? Obrigado. Gente, Fiquem obrigada a todos todo com Deus. mundo. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.